Oi. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Deus continue nos abençoando na exposição da sua palavra, mais especificamente na exposição desses 10 mandamentos da lei do nosso Deus. Lei essa tão importante para as nossas vidas, como foi citada aqui na oração pelo irmão. Quero então convidá-los a abrirem a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, agora no verso de número 7, vamos estudar o terceiro e o quarto mandamento. Bom, no primeiro dia nós falamos sobre lei e pacto, o pacto e a lei de Deus. Depois, hoje pela manhã, a superioridade de Cristo em relação à lei. Hoje pela manhã ou pela tarde nós já estudamos aí 2 mandamentos, o primeiro e o segundo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E agora, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o dia do Senhor. Diz assim o verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ó Deus eterno, tua lei está diante dos nossos olhos. O intento profundo do nosso coração é compreendê-la. Isso é possível, Pai, se o Senhor desvendar os nossos olhos para que possamos enxergar a Tua palavra como de fato ela o é, santa, perfeita e agradável. Nos abençoa no dia do Senhor, aprendendo sobre Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, nós já estudamos 2 mandamentos da lei do Senhor e provamos aqui biblicamente que é impossível realmente a gente cumprir esse. Os outros que nós vamos estudar também, nós vamos ver que é impossível o homem por ele mesmo cumprir esses mandamentos, o que não tira a nossa responsabilidade de assim fazê-lo. Tá bom? Então nós ainda estamos naquela primeira parte dos mandamentos que dizem respeito ao meu relacionamento com Deus. Tá bom? A irmã Tagal colocou aí o mandamento, excelente. Então, estamos naquela parte no que diz respeito dos mandamentos, no que toca ao meu relacionamento com Deus. Quais são os meus deveres? Primeiro, eu não posso ter outro Deus. Segundo, não posso fazer imagem. Não posso criar um culto paralelo, né? Qualquer tentativa de fazer um culto imitando a Bíblia, sem ser o que a Bíblia mandou diretamente, isso é pecado, tá bom? Fazer qualquer imagem de qualquer pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, também é pecado. Condenado aqui nas Escrituras Sagradas, a partir da interpretação dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que são os símbolos de fé de Westminster. E agora nós vamos entrar no terceiro mandamento, né, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí nós vamos ver aqueles 2 aspectos como a gente tem visto. O aspecto positivo, ou seja, o que é exigido no mandamento, e o aspecto negativo, ou seja, o que é proibido pelo mandamento. Tá bom? Então vamos pelo primeiro aspecto positivo. O que é que o mandamento exige de mim? Por favor, Otael. O que é exigido no terceiro mandamento? O que é que Deus requer de mim nesse mandamento? Tá bom? Primeiro, que Deus requer de nós, né? O que ele quer que nós façamos diretamente, é que esse mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos e atributos, as ordenanças, a palavra, os sacramentos, as orações, os juramentos, os votos, as sortes, as suas obras e tudo pelo qual ele se dar a conhecer sejam santa e reverentemente usados, tá bom? Ao se pensar, meditar, falar e escrever, tá bom? Então, tudo que nós pensamos acerca de Deus e do seu nome, de quem ele é, tem que ser tomado com reverência, com devido respeito, né? Então ele vai dizer assim, os atributos de Deus, por exemplo, quando eu digo que Deus é santo,
quando eu digo que Deus é onipotente, onipresente, eu preciso utilizar isso com reverência, com respeito. Abra, por favor, comigo a palavra de Deus. Por exemplo, vamos ver o nome de Deus, que deve ser tratado com muita reverência. Abra aí Mateus capítulo 6, versículo 9, que é um dos versículos que está aí logo o primeiro, a indicação dos puritanos, né, que dá para essa interpretação aí. É muito famosa é a oração dominical. Leiam aí vocês para mim, por favor. Versículo 9, diz o quê? Ao orar, o que é exigido de mim? Que nas minhas orações o nome de Deus seja tomado com respeito. E Cristo, quando ensina a orar, ele imediatamente diz, olha, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Tem algumas intimidades com Deus que não são permitidas nas Escrituras. Eu sei que, irmãos, Deus é nosso Pai. E em Cristo nós podemos chamá-lo de papai, né? Como diz a Escritura, Abba Pai, né? Meu Pai. Agora, daí sai um desrespeito com paizinho, papaizinho, né? Algumas pessoas começam a utilizar o nome de Deus como um desrespeito, de uma maneira qualquer, né? O cara lá de cima, né? Quando eu utilizo o nome de Deus, esse nome tem que ser utilizado com muita reverência. Não são poucos os casos, por exemplo, que a gente vê piadas, até os jovens me procuraram para saber sobre isso, né? Há muitas pessoas que contam piadas com o nome de Deus e o crente ri, né? Quando não é o crente que conta a piada, né? Que às vezes esse é o problema. É você que está contando. Os vídeos que mais fazem sucessos aí, boa parte deles estão envolvendo Deus, o céu, a realidade dos céus. E isso é pecado. Todas as vezes que eu menciono o nome de Deus, eu tenho que fazê-lo com reverência. Não somente se eu mencionar, mas se eu escrever. Abra em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58. Deuteronômio. Isso, por favor. Não, pode ler, irmão. Desculpa. Pode ler. Pode continuar, ele vai dar a maldição aí se não tomar o nome dele com respeito. Perfeito. Aí está a maldição do pacto, né? Eu disse para vocês que lei tem a ver com pacto. Existe o pacto, o acordo que Deus faz conosco, então tem as exigências. Deus diz, olha, no meu relacionamento com vocês, vocês devem respeitar o meu nome. E aí, como eu disse para vocês, se na aliança, no caso de obediência, tem bênção. Mas no caso de desobediência tem o quê? Maldição. Então Deus anuncia as maldições do pacto aí. Deus evoca aí as maldições do pacto. Quando ele diz aí, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei. Veja que cumprir o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, é cumprir as palavras da lei. Aí Deus diz, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível e terrível, o Senhor, teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, porque Deus visita até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. Então ele vai dizer, se você não respeitar o meu nome, eu vou destruí-lo. Eu vou destruí-lo. Então toda e qualquer menção do nome de Deus tem que ser feita com reverência. Eu nem cheguei naquele ponto, né, que se diz muito hoje, que as pessoas dizem, pastor, será que é pecado? Dizer, meu Deus, Deus tem a misericórdia. Com toda certeza é pecado, né? Porque tem gente que diz assim, não, eu não digo Ave Maria, porque lá no Piauí é muito forte, não sei se aqui é, mas no Piauí é muito forte, né? O estado mais católico do Brasil é o Piauí, o estado mais católico. E aí lá é muito comum se dizer Ave Maria. Aí hoje, para substituir eles, Ave Jesus.
Não, é pecado do mesmo jeito, ainda está tomando o nome de Deus em vão. Eu vou dar um exemplo aqui de outra quebra do nome de Deus, do nome do Senhor, né? O uso dele em vão. É o tal da chamada marcha, né? Marcha, eu digo que lá no Piauí a marcha sem Jesus, que Jesus não tem, né? Mas lá tem uma marcha lá, não sei se tem aqui. Mas o pessoal sobe no trailer lá, uma bagunça danada, e começa a cantar, dance para Jesus. Aí a mulher mal vestida, e dançando no trailer, e tomando o nome de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando se canta dentro da igreja e não se reflete nas palavras, isso é tomar o nome de Deus em vão. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração. Se você não tiver realmente usando o nome de Deus com reverência, isso é quebra do terceiro mandamento. Você tomou o nome do Senhor de Deus em vão. A oração feita para agradar a homens. O pastor pede para orar. Ora aí, irmão. Aí o irmão pega as melhores palavras que existem. Mas se aquilo não for utilizado com muita reverência a Deus, é quebra do terceiro mandamento da lei de Deus. Porque tomou o nome do Senhor em vão. Se você, infelizmente, na sociedade hoje gospel que nós vivemos, se você quer santificar uma coisa, é só botar o nome gospel, então Deus no meio. Botou o nome de Deus no meio, tá bacana. Pronto. Aí você tem nome de Deus no caminhão, você tem o nome de Deus no carro. O guarda desse carro é Deus. Irmãos, eu estou salvaguardando aqui, tem pessoas que fazem isso com reverência, mas eu lhe digo com certeza que 99% dos casos são com irreverência. Sem um pingo de respeito ao nome do Senhor. Isso é pecado. Tá bom? Quebra do terceiro mandamento. Mas não para por aí, né? Ele continua dizendo que o terceiro mandamento então exige, pode voltar, irmão, um pouquinho lá ainda, que as orações sejam feitas, né? Os sacramentos. Abra comigo, por favor, agora em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11. Coríntios 11, a partir do verso de número 23, né? Conhecidíssimo. O pastor lê, acho que quase toda a ceia, se não toda realmente, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. A maldição do pacto já tinha chegado lá. A ideia aqui, irmãos, é que quando a ceia do Senhor ela não é administrada de maneira correta, porque ali nós invocamos o nome do Senhor, nós dissemos ao Senhor Jesus na noite que foi traído. Ali, o que é a ceia, né? Senão os sacramentos em que eu digo, tu és o meu Deus e eu sou o teu povo. Tu és o meu Deus, eu sou o teu povo, até que Cristo venha. Então, quando eu faço isso de maneira indigna, o que é comer e beber indignamente? A pessoa diz, pastor, comer indignamente é não ser membro da igreja presbiteriana, ou não ser membro de uma igreja genuinamente evangélica. Não, não é só isso. É principalmente você comer e beber, e o apóstolo Paulo diz, sem discernir. É sem não separar aquilo do uso comum. Quando você bebe sem saber... Não, que é uma vez eu estava na minha igreja, eu era seminarista ainda, e aí o meu pastor chamou eu para ajudar, auxiliar na distribuição dos elementos.
Aí tem um rapaz que eu sabia que ele não era crente, não era evangélico, não entendia nada. Eu disse para ele: olha, tu não participa do pão e nem do cálice. Tu não bebe esse negócio. Mas quando chegou um presbítero lá perto dele para entregar, não conhecia ele, ele, ó, pá, comeu. E bebeu. Aí chegou lá fora, eu disse: rapaz, eu pedi para você não fazer. Ele brincou, né? Disse: mas pô, o cara me deu pão, ainda me deu um vinho, para mim tá bom demais, eu comi logo. Ele não sabe o peso disso. Porque quem come e bebe sem discernir, ou seja, tirar do uso comum para o uso sacramental, e aí é por isso é importante você entender qual é a posição nossa da presença de Cristo, né? Não é transubstanciação, não é consubstanciação, não é apenas um memorial, mas é a presença real e espiritual do corpo e do sangue de Cristo naquele momento sacramental, para que você participe dignamente. Porque quem come e bebe sem discernir quebrou o terceiro mandamento, tomou o nome do Senhor em vão, será punido. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não para por aí. O nome de Deus tem que ser tomado em vão. Os sacramentos, as orações, os juramentos, né, tem que ser todos feitos na presença de Deus e com zelo e verdade. Abra comigo, por favor, agora Mateus, capítulo 6. A partir do verso de número 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos. E veja que Cristo, aqui, ele se coloca como o Senhor lá do Antigo Testamento. E, na verdade, superior àqueles por meio de quem a palavra foi dada. Ele diz: ouviste o que foi dito. Agora, eu, porém, vos digo, eu que sou maior do que Moisés, eu que sou maior dos canais pelos quais vocês receberam essa palavra. Ouviste o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos teus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra se ensina ou não, o que diz passar vem do maligno. O que é que a palavra de Deus está condenando aqui? Não posso jurar pela minha cabeça, não posso jurar por Jerusalém. O que é isso? A ideia aqui de Cristo, irmãos, é que Cristo quer justamente evitar que as nossas promessas sejam quebradas, e quebradas desnecessariamente. E também, e principalmente, claro, né, aquelas pessoas que são mentirosas e que chamam uma coisa importante para poder a pessoa acreditar nela. Eu juro por Jerusalém, a cidade do grande rei Davi. Eu juro pela minha cabeça, entregue numa bandeja agora para você. Outros, trazendo para a modernidade, eu juro pela minha mãe mortinha. Ou eu juro... Tem gente que faz isso. Por quê? Porque ele é tão mentiroso que ninguém acredita. Então ele chama uma coisa bem pesada para poder validar a sua palavra, porque ele não tem crédito. Então a Escritura quer que nós cumpramos rigorosamente as nossas promessas. Mas todas as vezes que você faz uma promessa que você não cumpre, você quebra o terceiro mandamento. Por exemplo, o cara vai casar, né? Aí diante de Deus e da igreja ele disse: eu te amo, eu juro te amar, respeitar, cuidar, até que a morte nos separe. Às vezes não dura nem a noite de lua de mel esse juramento, né? E se você trai a sua esposa, ou se você trai o seu marido, você quebrou o terceiro mandamento, porque você tomou o nome de Deus em vão. Você jurou diante do Senhor amar, cuidar e respeitar, até que a morte os separe. Você, no dia da profissão de fé, foi chamado lá na frente, o pastor perguntou: você crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Creio. Mas na hora que o professor evolucionista te disse que o mundo veio do acaso, de uma explosão, você disse: essa aí que é a verdade. Quebrou o terceiro mandamento da lei de Deus, jurou falso.
E nós que somos pastores, quando juramos diante de Deus, pastores e presbíteros, fidelidade à palavra de Deus e aos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e depois nós voltamos atrás, cuspindo em nossos símbolos de fé, nas Escrituras Sagradas, Deus não terá por inocente aquele que tomou o seu nome em vão. Ah, mas eu não sabia. Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ah, eu pensei que era só jurar por Deus. Não. É por isso que esse é o entendimento dos puritanos, dos reformados, Calvino, Zwingli, Knox. Esse é o entendimento deles. De que a visão dos mandamentos é muito mais holística, é muito maior, muito mais ampla. Não é uma coisinha. Senão a lei é realmente fácil, mas não é. A lei é difícil. E aqui Cristo torna a lei. Quando Cristo vem cumprir a lei, interpretar a lei, ele mostra que ela é mais difícil do que nós imaginamos. Eu não posso jurar. Mas a Bíblia diz, você não precisa jurar pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua cabeça, por Jerusalém, de jeito nenhum. Mas cumpra a sua palavra seja sim, sim, não, não. Você não tem palavra, não? Sim, sim, não, não, basta. Não, eu preciso jurar, porque senão não vai acreditar. Não. Dê a sua palavra, é o suficiente. Esse negócio, quando você vê a pessoa jurar demais, geralmente ela não cumpre. Eu juro, eu te prometo que nunca mais. Tem aqueles filhos que dizem, mãe, perdoa, por favor, eu juro, nunca mais eu faço. Eu juro que eu não faço isso mais nunca. Daqui a pouco ela faz do mesmo jeito ou pior. Melhor que ela para ela dizer, pronto, estou arrependido, me perdoa. Pronto, eu não farei mais isso. E a Bíblia diz que o que disso passa vem de quem? De Deus, né? Não, vem do maligno, do diabo. Por um enganador. Quem quer enganar é que fica jurando várias vezes. Veja que os juramentos eles não são pecados. O pecado é quando você quer validar a sua palavra, porque você não tem palavra no mercado. Você está já queimado, você vai lá comprar a geladeira, para você eu não vendo não. Se eu juro que eu pago, dessa vez eu pago. Ele, não, de jeito nenhum, não tem mais chance para você. O crente precisa honrar seus compromissos. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes quem está com o nome no SPC e no Serasa, principalmente quem é? O crente. Como? Se nós pregamos que nós precisamos honrar os nossos compromissos diante de Deus, diante dos homens. A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Isso aí nunca paga. Mas você não pode dever, não. Não, pastor, eu devo a homens, mas a Deus não. Você deve a todos. Porque uma vez devendo aos homens, você já está devendo a Deus. Pode ter certeza. Então, abra ainda comigo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro 3, 15. 1 Pedro 3, 15. Diz o que o texto sagrado, 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre... Desculpa, pensei que tinha errado aqui, mas é isso mesmo. Antes santificai a quem? A Cristo. Como quem? Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vós. É outra coisa. Esteja sempre pronto a santificar. A pessoa lhe perguntar, vou lhe perguntar, você está pronto para responder às implicações da sua fé? A razão da sua esperança? Sabe qual é o problema? De vez em quando chega o irmão na minha igreja e diz o seguinte: pastor, rapaz, me ensina aí uns 2 versículos para eu poder combater os adventistas que tem lá na minha escola. Não é porque eles citam uns argumentos lá, eu me perdi todinho, pastor. Ele não estava pronto para dar a razão da esperança. Ele estava perdido, não estava pronto para santificar a Cristo. Ele se perdeu. O perigo uma pessoa dessa, sabe por quê? Porque ao invés dela
ensinar o outro, ela cai na heresia. Se eu vou ali combater um testemunho de Jeová, quando chega lá, ele volta corrompido. Eu perdi a guerra, pastor. Se prepara primeiro. Né? Tem irmão que chega assim, pastor, me passa um livro aí sobre satanismo. Satanismo, me passa um livro sobre satanismo. Não, pai, você não aprendeu nem a Bíblia ainda, quer que eu te passe livro sobre satanismo? Ah, lê a Bíblia, irmão. Com todo respeito, lê a Bíblia primeiro, aprenda. Esteja pronto para dar a razão da sua esperança. Esteja pronto para santificar a Cristo. Santificar a Cristo é saber falar sobre o Senhor Jesus. Colocar Ele no lugar devido, ou seja, de honra, de glória. Eu sempre, e é claro, isso é uma tradição reformada, em meus sermões cito muito o Senhor Jesus Cristo, né? Bastante, falando do Senhor Jesus, falando do Senhor Jesus. Aí teve uma pessoa que visitou a minha igreja, acabou a igreja, o culto, ela chegou e disse, pastor, vem aqui. Rapaz, vocês falam demais de Jesus Cristo. Eu disse, Paulo, não estou entendendo o que você está dizendo. Você fala demais de Jesus, é repetido, todo sermão é Jesus, todo sermão você acaba com Jesus, termina falando de Jesus Cristo. Eu disse, rapaz, é porque é o seguinte, ele é o centro do evangelho. Sem Jesus não tem evangelho, o sermão se torna moralista. Eu mesmo não cumpro os mandamentos. Eu não cumpro o que é exigido da Escritura. Quem cumpre é ele, então eu vou citar ele em todos os sermões. Então ela achou que eu estava enfatizando demais. Não somente eu, mas ela foi em outras igrejas presbiterianas e disse, rapaz, vocês, onde a gente vai é Jesus, Jesus. E os outras pessoas da Trindade? Ela falou desse jeito, até as outras pessoas. Ela falou, e as outras pessoas da Trindade? Eu disse, olha, todos eles precisam ser evocados e adorados. Todos eles. Mas a própria Trindade enfatiza a obra de quem? Do Filho. Do Filho. O que que o Pai faz? Envia quem? O Filho. E o que que o Espírito faz? Aplica a obra do Filho. A própria Trindade, para nós, não é que Cristo deve ser mais adorado do que os outros, não é isso. É que a sua obra precisa ser enfatizada sempre nos sermões. Entenderam? É complicado, né? Mas vamos lá. Agora abra em Malaquias. Malaquias. Capítulo 3, primeiro 2 de Malaquias. Né? Primeiro capítulo 2. Esse texto aqui, pelo amor de Deus, tem muita coisa interessante. E eu não falei o nome de Deus em vão não, tá? Quando eu disse, pelo amor de Deus. Aí foi com reverência, tá bom? Olha o que ele vai dizer aí. É muito interessante a partir do capítulo 2. Malaquias 2. Primeiro eu vou ver o 2, depois eu parto para o 3 aí, mas primeiro eu queria ver aqui alguns versículos do 2 que são importantíssimos, tá bom? Na verdade, eu vou primeiro para o 1, eu estou voltando, né? Primeiro para o 1. 1, versículo 7 diz o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda me perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando eu não tenho a devida reverência a Deus, no culto, e aqui os sacerdotes estavam pecando nisso, porque eles faziam qualquer tipo de sacrifício a Deus, e ainda perguntavam assim, Senhor, não estamos desonrando o Senhor não, o que é que nós estamos desonrando o Senhor? Ele disse, vocês me desonram quando vocês oferecem no altar aí qualquer coisa, animais imundos. Nisso vocês estão profanando meu culto. Quando vocês me chamam, toma meu nome em vão. O versículo de número 8. Quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, é o versículo 8 do capítulo 1, tá? Não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai ao Senhor o favor de Deus para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo aqui o seguinte: vocês chegam aí com um animal doente, vocês pensam que eu não estou vendo não, né? O que eles faziam é pegar, na hora que o animal se feria, aí ele dizia, esse aqui é do Senhor. Né? Ele estava lá pastoreando o animal, e de repente o animal se feria. Ele disse, poxa, esse aqui é de Deus.
E aí oferecia para Deus. E pensava que Deus não estava vendo. E Deus diz... Aí ele chega no profano e Deus diz o seguinte, vocês pensam que eu não vi, não? Eu vi. Vocês ofereceram lá o doentinho para mim. Então, irmãos, quando nós apresentamos um culto a Deus, tomamos o nome de Deus em vão e achamos que estamos enganando o Senhor, Ele sabe. E, na verdade, nesse texto ele diz que era melhor que nem tivesse culto. Veja comigo aí no verso de número 10. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas para que não, o quê? Acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Eu queria que alguém fechasse as portas do templo, não queria mais nem sacrifício, porque são tudo imundo. Tomara que tivesse pelo menos um corajoso aí para fechar logo de uma vez. Rapaz, Deus não tinha mesmo palavras, não. Não tem nenhum corajoso aí. O bom é que tivesse um corajoso para fechar esse templo aí, não tivesse mais nem adoração, porque está tudo imundo. Vocês pensam que eu não estou sabendo? Eu estou sabendo. Às vezes a gente pensa que pode enganar Deus. Igual a gente engana alguém que a gente jura e cruza os dedos. Eu juro, aí cruza os dedos. E acha que pode enganar Deus. Diz, eu estou vendo a oferta imunda que vocês estão me dando. A parte que sobra. O de qualquer jeito. Eu sei disso. Eu estou sabendo, vocês estão quebrando minha aliança. Deus não aceita. Ainda no verso de número 12 do capítulo 1, ele diz o seguinte, mas vós o profanais. Desculpa, vou voltar um pouquinho. Versículo 11, ele diz o seguinte, ó, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu quê? O meu quê? O meu nome. Agora só vocês. O meu nome é o quê? É grande entre as nações. Agora o que Israel estava fazendo? Versículo 12. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, estou cansado. E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor? E aí ele evoca mais uma vez. Ele diz o seguinte, verso 14, diz o quê? Pois maldito seja que tendo um animal sadio no seu rebanho, Rapaz, eu fico pensando, esses textos são muito pesados, né? Meu nome é tão santo e vocês têm profanado o meu nome. E vocês acham que podem me enganar. Mas eu vou destruir vocês com a minha maldição. Eu vou evocar sobre vocês a maldição do pacto. Eu disse para vocês que lei tem tudo a ver com o pacto. E eu pergunto para vocês, existia uma lei cerimonial? Sim ou não no Antigo Testamento? E a lei cerimonial dizia que tinha que pegar que tipo de animal? O melhor. E o povo estava pegando o quê? O coxo, o aleijado, o doente, o cego. É igual a gente faz hoje. Apresenta qualquer coisa que Deus recebe. Basta estar sincero. Não. Aqui ainda, não vai dar tempo de ler tudo, irmãos, é muito texto, né? Mas veja bem, aqui ainda ele vai dizer o seguinte, que Deus amaldiçoaria as bênçãos do sacerdote. Tem a bênção do sacerdote? O sacerdote não levantava a mão e dizia o seguinte, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Não era? Por Deus disse o seguinte, eu vou amaldiçoar a tua bênção. Porque o culto aí está tão profano, o meu nome está sendo tão blasfemado que eu vou amaldiçoar as bênçãos. Aí pronto. Aí acaba com tudo, né? É a bênção que o povo tinha de Deus por meio do sacerdote, agora Deus disse, agora eu amaldiçoo a bênção do sacerdote. É como se Deus dissesse assim, sabe aquela bênção que o pastor está dando? Bênção apostólica, todo final do culto, o povo vai amaldiçoar aquela bênção. E o povo, em lugar de bênção, vai receber maldição.
por causa do meu nome que tem sido profanado. Irmãos, quando a gente abre a Escritura, abre aí, por favor, em Ezequiel, capítulo 36. Vamos lá, rapidinho, tá? Estou tentando fazer uma coisa aqui, irmãos, que é quase impossível, que é expor esses mandamentos tudo nesses dias aqui. É muita coisa, né? Mas é porque é muito rico mesmo. A partir do verso 16, do 36, Ezequiel 36, a partir do verso 16, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitarem na sua terra, eles habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, com a imundície de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho, assim como a imundície de uma mulher. Verso 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que o quê? Que derramaram sobre a terra. E por causa de quê? Dos seus ídolos, com que a contaminaram. Agora veja comigo, verso 19, leia comigo. Espalhei-os, ou seja, Deus jogou eles no cativeiro babilônico. Verso 20. Verso 20 agora, vamos lá. Enxergando as nações para onde foram, o que eles fizeram? Profanaram. Eles fizeram o quê? Profanaram. Agora veja a parte B do verso 20. São estes... Aí Deus diz o seguinte: tá bom, mas eu tenho misericórdia, vou restaurar vocês. Verso 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Só vocês. Opa. O que esse mandamento exige de mim? Que eu honre o nome de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: mandei vocês para o cativeiro babilônico, mandei vocês para o cativeiro egípcio. Tudo isso por causa da desobediência de vocês. Mas vou restaurar vocês. Aí as pessoas dizem: Deus vai me restaurar, sabe por quê? Porque antes de tudo, olha o que eu estou dizendo. Antes de tudo, Ele me ama. E Deus diz: não é por amor de vós que eu vou arrebanhar vocês de todos os cantos do mundo novamente, mas é por amor ao meu nome que vocês profanaram entre as nações. Vocês humilharam o meu santo nome. E por causa do meu santo nome, eu vou restaurar vocês novamente. Deus ama o seu nome porque o seu nome é limpo, santo e perfeito. Nós não somos, não. Nós só somos amados na pessoa de Cristo. Aí sim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá bom? Pula, irmão, por favor. Eu vou ser bem rápido aqui nas proibições. Eu já falei boa parte delas, né? O que é proibido aí no terceiro mandamento. Mas ainda é importante a gente observar aí o que Deus não quer que façamos. O que Ele proíbe? Os pecados proibidos no terceiro mandamento são: não usar o nome de Deus conforme se requer. Como é que Ele requer? Que se use com o quê? Com reverência, com respeito. Ainda em Malaquias, capítulo 2, versículo 2, mesmo aí, Malaquias 2:2. Alguém se achar, pode ler para mim aí. Tá bom? Alguém achar aí Malaquias 2:2, pode ler. Olha aí. Tá vendo? Se vocês, aqui é uma ameaça de Deus, Ele proíbe, ele não tome meu nome em vão, e se vocês profanarem meu nome, eu vou amaldiçoar. Aliás, eu já tenho amaldiçoado as vossas bênçãos. E às vezes a gente pergunta: pastor, mas por que as coisas não dão certo comigo? As coisas estão difíceis lá em casa, e meu dinheiro não dá para nada. Realmente,
Talvez, irmão, seja quebra do pacto. Talvez seja quebra da lei de Deus. Talvez você não esteja honrando o nome do Senhor. Não somente nos dízimos e ofertas, que é um dos pontos que é citado aqui. Não é tudo dízimo e oferta aqui, não. Aqui é culto de maneira geral. Mas dízimo e oferta é um ponto. Tanto que no capítulo 3 ele chega a citar explicitamente lá os dízimos e ofertas. Se vocês me amarem, né, trouxerem seus dízimos e ofertas, eu abençoarei. Aí ele evoca as bênçãos. Mas se não trouxer, vem as maldições. Pacto. No caso de obediência tem bênção, no caso de desobediência tem maldição. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, irmãos, no mandamento. Né? Só vou citar, ele diz assim, ó, não usar o nome de Deus, ou nos proíbe, né? Não usar o nome de Deus conforme se requer, né? Abusar dele pela menção ignorante, aquele negócio de ave Jesus, né? Vã, irreverente, profana, supersticiosa. Tem gente que usa o nome de Deus supersticiosamente. Como é que é isso? Aquelas pessoas que têm Deus como talismã, o nome de Deus como talismã. Eles chamam, vou ter o nome de Deus aqui, está consagrado. Aqui o nome agora é Casa de Deus. Aí você entra na casa lá, uma bagaceira danada. Aí não, irmão. Essa casa não é de Deus. Pode ser do diabo, mas de Deus não é. Porque não adianta botar casa de Deus e lá está tudo profanando o nome de Deus. Não adianta. Não adianta. Como Deus disse, é melhor fechar as portas. Melhor que tenha um corajoso que vá lá e feche tudo, do que Deus derramar sua cólera. Sem mais, irmãos, vamos subir para o quarto mandamento, porque senão a gente não consegue terminar, irmão. Pode chegar até o quarto mandamento aí, da lei de Deus, que também é muitíssimo importante e que delonga aí, ou requer pelo menos um pouquinho de tempo. E aí eu vou terminar com esse mandamento, tá bom? Deixa eu chegar aqui no quarto mandamento da lei do nosso Deus. E aí, vamos lá. Qual é o quarto mandamento? Vamos ler o quarto mandamento? Lembra-te do... Trabalharás... Irmãos, aí eu preciso dar aquela pegada de novo, né? Só para você entender, né? Aquela pegada de novo, lá que eu citei para vocês já pela manhã, então eu não vou mais me delongar nisso. Mas eu disse para vocês que a lei moral, ela não muda, né? A lei cerimonial, a administração muda. Tudo que é cerimonial, a administração muda. Por exemplo, no culto lá no Antigo Testamento se ofereciam holocaustos, né? Sacrifícios de ofertas queimadas, matava-se um cordeiro, né? Lá existiam, com toda certeza, todos os aparatos do culto do Antigo Testamento, né? Todos aqueles ornamentos do culto que Deus ordenou no Antigo Testamento existia. Isso é cerimonial, passou. A administração é diferente no Novo Testamento. Ok? Tanto a lei cerimonial quanto a lei civil, aspectos delas são abolidos. O princípio continua. O cordeiro não morre mais porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu. E nós lembramos a morte dele, nós anunciamos até que ele venha por meio da ceia. Então não se mata mais um cordeiro. O pastor não pega no dia da ceia um cordeiro, bota lá em cima da mesa e mata. Não. Cristo substituiu o que é doloroso, sangrento, pelo que é suave. Pão e vinho. Ok? E no mesmo jeito a circuncisão pelo batismo. Água na cabeça em vez de cortar a carne do prepúcio dos homens. Tá bom? E aí então agora, no quarto mandamento. Por que eu citei o quarto mandamento como tendo um aspecto cerimonial? Eu disse para vocês que o único mandamento que tem um aspecto cerimonial é justamente o quarto mandamento. Abra, por favor, primeiro, lá em Colossenses, de novo, Colossenses, capítulo de número 2.
Eu vou pedir alguém para ler o verso 16 e o verso 17. Porém, o corpo é de quem? Então, essas coisas aí, ó. Olha Cristo, ou na verdade Paulo, utilizando aí, o apóstolo Paulo, ele cita algumas festas e cerimônias do Antigo Testamento, só que entre as festas e cerimônias ele cita sábado. Então ele diz comida, bebida, lua nova e sábado. Aí, pastor, lei moral, como é que é citado entre a lei como lei cerimonial? É porque existe um aspecto do quarto mandamento que eu disse para vocês que é cerimonial. Qual é? A passagem de quê? Do último dia para o primeiro. No Antigo Testamento se observava o último mandamento, quando se prometia o descanso, né? Se falava do descanso. Só que o sábado aí, diz Paulo, que ele era o quê? É sombra, porém o corpo é de quem? De Cristo. Então quando Cristo vem, ninguém vos julgue por sábado. Ah, entendi, pastor. Beleza. Não se deve mais cumprir o quarto mandamento. É isso, né? Não. Não é isso. Deve-se cumprir o quarto mandamento. Não mais no último dia da semana. Isso já era prometido desde o Antigo Testamento. Os dois aspectos. Vamos voltar lá para o mandamento. Ó, bote aí de novo. Tá aí, mano. Ó. O quarto mandamento, cadê? O quarto mandamento, lembra-te de sábado para santificar, né? O sétimo dia. Tal, nem o teu filho. Aí lá no finalzinho. Porque o Senhor fez em 6 dias os céus e a terra e tudo que neles há. Então a primeira razão para você se guardar o quarto mandamento, qual é? É uma razão criacional. Criacional. Deus é meu criador, logo eu preciso guardar o quarto mandamento. Ele já disse desde o início, eu te livrei da terra do Egito, da casa da servidão. Mas aqui ele diz, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Agora vai para Deuteronômio capítulo 5, que é interessante que a razão pela qual nós devemos guardar, ela é mudada, ou na verdade é acrescida a segunda. Versículo 12 do capítulo 5 de Deuteronômio. Deuteronômio 5, 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora veja o verso de número 15, desculpa, só vocês, vai lá. A primeira razão que é dada lá na citação dos mandamentos o argumento é criacional. Guarda o quarto mandamento porque Deus em 6 dias fez os céus e a terra e no sétimo ele descansou. No segundo não é mais esse. Qual é? Porque o Senhor te livrou. O argumento agora é redentivo. Não é mais criacional. Agora é dada a segunda razão e essa já considerando o aspecto redentivo no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor te livrou da terra do Egito, da casa da servidão. Te lembrarás. A ideia é, antes, lá no Antigo Testamento, se passavam 6 dias, e no sétimo se lembrava da criação. Mas agora, se lembra da redenção. Porque o Senhor me livrou do pecado. É esse aspecto aqui do quarto mandamento que o apóstolo Paulo está levando em consideração. E é por isso que vários textos das Escrituras, por exemplo, Atos capítulo 20, vai dizer que a igreja se reunia em que dia da semana? No primeiro. Não é? Pastor, isso foi de uma hora para outra? Não.
Não foi de uma hora para outra. Não foi da noite para o dia. Que de repente a igreja começou a se reunir no primeiro dia. Não, irmãos. Esse entendimento ele foi sendo colocado no passar do tempo. As pessoas vão entendendo a passagem da antiga para a nova aliança. Isso demorou, com certeza. Mas quando chega no último dos apóstolos, que é João, né, que ele diz que se encontrava na ilha de Patmos, ele não cita mais agora o Shabat. Ele cita o quê? O dia do Senhor. Eu me encontrava em espírito na ilha de Patmos. Em que dia? Lá em Apocalipse capítulo 1, no dia do Senhor. Ele não cita mais Shabat. Ele não cita mais sábado. Por que ele não cita mais sábado? Aqui já é o entendimento da passagem do último para o primeiro. O dia do Senhor. E a história do cristianismo chama o domingo de quê? O dia do Senhor. Então eu devo guardar? Sim. Não no último, mas o primeiro. O que tem a ver no primeiro? O que aconteceu no primeiro dia da semana? E era importante para nós. A ressurreição é importante para nós? Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vão o quê? A fé cristã. A fé cristã é baseada na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Nós somos um bando de louco. Está tudo frustrado. Porque esse é um ponto crucial da fé cristã. E a igreja, entendendo isso, se reúne agora no primeiro dia da semana. Os adventistas dizem que a gente se reúne no primeiro dia da semana a partir de Constantino. Primeiro que eles dão a informação histórica errada. Eles dizem que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Não, de jeito nenhum. Constantino não fez isso. Quem fez foi Teodósio, quase 50 anos depois. Bem mais de 50 anos, na verdade. Constantino está aí em 313 com o Edito de Milão e Teodósio em 381, né, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Constantino ele autorizou, né, e supostamente foi convertido, mas só foi batizado no leito de morte. Né, supostamente convertido. E nós duvidamos muito da conversão de Constantino. E que ele pegou o dia da adoração do Deus Sol mesmo, que era o primeiro dia da semana, e colocou como sendo o dia dos cristãos, uma coisa que os cristãos já faziam. E com Constantino, pôde-se deixar de trabalhar no domingo. Tá bom? Mas não foi ele que instituiu, não. Os apóstolos já faziam isso. Se você pega Inácio de Antioquia, um pai ali do início do 2º século, ele cita que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. A Didaquê, né, que é um documento que alguns dizem que ela está ali no 1º século ainda, diz que a igreja deveria se reunir no primeiro dia da semana. Justino Marte, no 2º século, dizia que a igreja se reunia na madrugada, debaixo de uma árvore, primeiro dia da semana. Nós temos provas históricas, bíblicas, de que a igreja se reunia no primeiro dia da semana porque entendeu a passagem do último para o primeiro. Negócio de dizer, Constantino. Não, Constantino não é base da nossa fé em nada. Ele acabou com as perseguições cristãs que era feita aos cristãos. Isso é verdade. Porque supostamente ele foi convertido. E com a sua conversão, inclusive, surgiu o famoso crente nominal, né? Eu sou crente porque o imperador é. Já que ele é, eu também sou. É o famoso crente, é o nominalismo que surge dentro da igreja. É contra isso que surge, então, o movimento monástico. Mas voltando para cá, o 4º mandamento, o que exige? O 4º mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Eu vou dar uma pulada aí, irmã, por favor. Pode pular para o próximo slide. Agora, o que exige o 4º mandamento? No 4º mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra. Expressamente, um dia inteiro. Um dia o quê? Inteiro. Um dia inteiro em cada 7. Que era o quê? Vamos lá, todo mundo junto? Que era o 7º desde o princípio do mundo até o quê? A ressurreição de Cristo. E o primeiro dia da semana desde então. Vamos lá, todo mundo junto? O qual... No Novo Testamento é chamado de o dia do Senhor. Hoje nós estamos aqui. Que dia é hoje? Hoje é o dia do Senhor.
Ele diz que nós precisamos observar tudo que Deus manda. E é interessante, irmãos, que nós temos a capacidade tremenda de inventar cultos, datas. Mas nós não gostamos da data que Deus estabeleceu. Né? Inventou, estabeleceu, que é o dia do Senhor. Né? E o dia do Senhor é o mesmo mandamento, o quarto. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, ninguém. O mandamento é o mesmo, só mudou o dia. Só tem um aspecto cerimonial no quarto mandamento. Qual? A passagem do último para o primeiro. O restante deve ser observado. Tem gente que diz, não, pai, porque é o seguinte, pastor, peraí. O quarto mandamento, ele ficou mais suave com a vinda de Cristo, então eu não preciso cumprir tudo assim, não. Aí as pessoas começam a fazer uma distinção entre mandamento e mandamento, né? O quarto e o sétimo, não adulterarás. Começa a disciplinar o irmão, porque ele adulterou, mas não porque ele falta no dia do Senhor, para ficar em casa sem fazer nada, assistindo Faustão. Por quê? Ah, não, porque matar é uma coisa, mas não guardar o dia do Senhor é outra. Quem fez a distinção? Você ou Deus? Esse é um problema seríssimo. Sabe por quê? Primeiro que nós não conseguimos lutar pela nossa fé, infelizmente. Irmão, se você olha para a era dos mártires do segundo século, tem gente morrendo pela fé cristã. Vou dar um exemplo aqui muito claro, Policarpo de Esmirna, morreu queimado lá, defendeu a sua fé até a hora da morte. Inácio de Antioquia, entregou para as feras. Foi entregue para as feras no Coliseu lá, morreu dilacerado pelos tigres. Blandina, uma menina, uma adolescente, pela fé cristã, ela foi jogada numa chapa viva, quente, uma chapa quente, foi fritada a menina, mas não negou a fé cristã, uma adolescente. Aí a gente dá aula disso, né, de história da igreja, e o pessoal diz, eu sou assim, pastor, eu sou desse jeito aí, eu morro pela fé, morre nada, se der uma chuva eu não vem para a igreja. É desse jeito. Qualquer coisa é razão para não guardar o dia do Senhor. Qualquer coisa, eu não estou falando nem de doença, irmãos, porque isso aí realmente impede a gente. Eu estou falando de qualquer cansaçozinho, qualquer esforço eu faço para qualquer outra coisa, menos para a guarda do dia do Senhor. E a guarda do dia do Senhor não é só ir para a igreja. Ir para a igreja é uma parte da guarda do dia do Senhor. O dia do Senhor, ele disse que são o quê? É um dia inteiro. Inteiro. Em 6 dias inteiros Deus fez os céus e a terra. E um dia inteiro ele tirou para que nós descansemos. Deus não cansa não, irmãos. Mas Deus tirou um dia para nós descansarmos nele. Depositarmos nossa confiança nele. Pastor, mas é um dia mais no meu comércio. É um dia mais no meu trabalho. Me dá mais. Eu quero mais. Quem é que te sustenta, irmão? Quem te dá força? Se vier um câncer, morreu, acabou. Quem sustenta você de pé é Deus. Você acha ainda que você é o provedor da sua casa? Que não é Deus? Mesmo diante de toda a nossa falha, nossa fraqueza, nós não conseguimos confiar que Deus é poderoso para suprir o alimento da nossa casa quando nós guardamos o dia do Senhor. Eu acho interessante uma coisa que um teólogo da história da igreja diz, que enquanto a igreja não aprender a descansar no dia do Senhor, nós nunca vamos experimentar um genuíno avivamento espiritual. E se você for olhar para a história da igreja, a igreja só experimentou avivamento quando ela guardou o dia do Senhor. Período dos reformadores, avivamento espiritual na reforma protestante, explodiu o mundo. Os puritanos, século XVI, século XVII, a Escócia, John Knox, guardando o dia do Senhor. A Escócia se tornou presbiteriana. Um país presbiteriano, você imagina? Todo mundo guardando o dia do Senhor. Nós nem conseguimos imaginar, porque nós mesmos não fazemos a nossa parte. Batemos muito nos adventistas, mas os adventistas estão lá lutando por que eles acreditam, errados, mas acreditam que o que seria chamado de o dia do Senhor. Fazendo o contrário, nós desvalorizamos o dia do Senhor e supervalorizamos os outros mandamentos.
eles fazem o contrário. Eles supervalorizam o quarto mandamento e desvalorizam os demais. Quando o bíblico quer, tudo é mandamento de Deus, tudo tem que ser cumprido. Com vigor, com amor, com respeito. Pula aí, irmão, por favor. Só volta um pouquinho. Abra só nesse texto. Alguém abre esse texto de Isaías, aí, capítulos 56, versículo 2 e 4. 2, 4, 6 e 7. 2, 4, 6 e 7. Como é que nós devemos chamar o dia do Senhor? Isaías 56, 2, 4, 6 e 7. Bem-aventurado o homem que faz isso, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei a um santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu vou abençoar aquele que guardar de não profanar o meu dia, que não quebrar a minha aliança. Eu vou estar com ele. Pode passar, irmã. Ele vai dizer ainda como deve ser santificado o sábado ou o dia do Senhor. Como é que é isso, pastor? Estou chegando no final já, tá? Como é que é isso? O sábado ou o dia do Senhor, né, igual ao domingo, deve ser santificado por meio de um santo descanso por todo aquele dia. Quanto tempo? Todo aquele dia. Não somente de tudo quanto, vamos lá, todo mundo junto? É sempre pecaminoso. Então, eu devo guardar não somente o seguinte, nesse dia eu não peco. Nunca eu vou pecar. Porque tem gente que diz o seguinte, eu posso pecar a semana toda, mas no dia do Senhor eu paro de pecar. Não. Eu devo me abster de tudo, até disso mesmo. Mas ele não vai dizer ainda, o que mais? Mas até de todas as ocupações e recreios seculares, que são o quê? Lícitos em outros dias. É lícito trabalhar? Hein, irmãos? É lícito e é bíblico. O preguiçoso, a Bíblia diz que melhor que não coma. Não quer. Infelizmente, no nosso país tem muita gente preguiçosa comendo, né? Mas a Bíblia diz que o preguiçoso, melhor que não. Essa ideia de manter um monte de gente sem fazer nada não é bíblica, não, tá? Isso é pecaminoso. Você tem que trabalhar. É lícito trabalhar em todos os dias? É. No dia do Senhor, não. Tá ok? É lícito você pegar a sua família e levar num clube, irmãos? Em qualquer dia da semana? Sim ou não? Menos. Então eu preciso guardar. Interessante que é difícil entender isso. Mas é tão difícil entender isso que um dos assuntos que o pastor mais demora para que a igreja compre. E algo bíblico, um mandamento de Deus. E parece a coisa do outro mundo. Rapaz, pastor é doido, é radical demais. Diz que não pode trabalhar, não pode. Irmãos, é bíblico. E os loucos não somos nós. Nós estamos ensinando a Bíblia, a Escritura Sagrada. Não fará nenhum trabalho. O que eu devo... É interessante que poucas pessoas chegam para dizer o seguinte: pastor, posso orar nesse dia? Posso ler mais a Bíblia nesse dia, pastor? É sempre, posso passear? Posso ir no shopping? Aí fica difícil a nossa resposta justamente por isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, ao invés, né, de procurar aquilo que é positivo, que manda imediatamente do mandamento, né, envolver-se com as questões relacionadas a Deus, a gente só quer aquilo que Deus mandou não fazer. É o pecador. Quer fazer só aquilo que Deus não quer que ele faça. Abra em Romanos. Capítulo 7.
Está acabando, irmãos, está acabando. Vamos chegar firmes e fortes na última palestra de hoje, no dia do Senhor. O dia todo é dele mesmo, né? Vamos lá. Olha aí por que nós pecamos. Eu vou voltar indo para esse texto amanhã, mas olha o que diz, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado, já que ela não salva ninguém? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Agora verso 8, só vocês. Mas o pecado, se aproveitando da lei, despertou em meu coração o quê? Toda sorte de quê? De concupiscência, de desejos pecaminosos, errados. Sabe por que nós desobedecemos a lei, o quarto mandamento, todos os outros? Porque nós queremos justamente aquilo que Deus não quer que façamos. A lei vem e diz, não faça isso no domingo, pois você quer fazer. Quer ver um exemplo? Você chega para o seu filho e diz assim, meu filho, não pegue na tomada. Pois ele vai pegar na tomada só porque você disse para ele não pegar. É isso que ele está dizendo. A lei não é pecado, mas o pecado, tomando ocasião na lei, despertou em meu coração todo o desejo, toda a concupiscência. A lei diz, não pode, pois só porque ela disse que não pode, eu quero. Deus chegou para Adão e disse, tudo é teu aqui, Adão. Tudo é teu, pode comer os frutos que você quiser. Só uma coisa você não pode pegar. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que ele comeu? Rapaz, incrível. Você pode visitar alguém no domingo, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode vir para a igreja, ajuda o pastor, você limpa a igreja, faz um monte de coisa. Mas o que você quer fazer? Aquilo que Deus não quer que você faça. É incrível essa capacidade humana de querer fazer justamente o diametralmente oposto que Deus ordena. Então ele diz, eu não devo me ocupar com recreios seculares que são ilícitos, ou são lícitos em outros dias, mas nesse não. E em fazê-lo, vamos lá? O nosso o quê? Deleite. Aí Isaías vai dizer, se vocês chamarem meu dia de deleitoso, como é que deve ser o dia do Senhor para nós? Mais um dia para ir para a igreja, não acredito não. De novo, estou abusado de ir para a igreja. Mais um dia para orar de novo. A Bíblia diz, se chamarem o meu dia de deleitoso. Hoje é um dia de deleite, irmãos. Foi nesse sentido que o salmista disse, porque ele era pecador, Davi. Salmo 84. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E os teus altares, Senhor, quando eu chego aqui, eu me deleito. Você pode dizer que está se deleitando no Senhor hoje. Aqui, no dia do Senhor. Eles estão se deleitando lá no carnaval, nas músicas. Nós no dia do Senhor. Não é pecado se divertir e jogar bola em outros dias, nem de jeito nenhum. Mas hoje é para se deleitar na palavra. Hoje é para se deleitar em oração. Hoje é para se dedicar ao Senhor ainda mais. Esse é o mandamento que Deus quer de nós. Sabe por que Deus botou? Agora como primeiro, amanhã se começa uma semana. Como é que nós vamos suportar as tentações? Agora com a palavra de Deus fincada em nossos corações. Agora fortalecidos em oração. Agora fortalecidos na comunhão dos santos. Podemos enfrentar mais uma semana difícil, cheia de tentações. Agora, se você não gosta do dia do Senhor, não vai gostar do céu também, né? Porque o céu é isso. É reunião dos santos, deleite na palavra, amor a Deus. Estou dizendo que a gente vai passar o dia todo no céu agora só cantando, não é isso que eu estou falando. Que eu creio que teremos outras atividades com toda certeza. Mas quem gosta do dia do Senhor, gosta do céu. Porque o céu é isso aqui. Os crentes se reunindo, se amando. Eu sei que acampamento, não sei se acontece aqui, mas lá em Teresina, quando tem acampamento, de vez em quando tem umas brigazinhas, né? Um discute com... Acho que aqui não tem, não. Mas lá tem. No dia do Senhor. Essa reunião não é para essa briga também. Porque é interessante, que todo dia pecado é pecado. Mas no dia do Senhor, há agravante ainda. Você pecou e pecou no dia do Senhor, um dia que era para você se reservar ainda mais a oração. Vamos lá.
Ele vai dizer então, passando muito tempo, vamos lá, exceto aquela parte, todo mundo junto, vamos lá, estamos chegando no final já, vibrando, vamos chegar no final vibrando, vamos lá. 1, 2, 3, e exceto aquela parte que se deve empregar em obras de quê? O que se deve fazer no domingo? Obras de necessidade de quê? De misericórdia. Então visite alguém, um irmão que está precisando, cuide dele. Inclusive aquelas pessoas que trabalham com medicina, né, são médicos, obras de necessidade, policiais que têm que trabalhar nesse dia, obras de necessidade, se encaixa aí. Ah, pastor, também, eu sei, eu tenho um comércio, obra de necessidade. Não, de jeito nenhum. A gente vive sem um comércio no domingo, mas ninguém vive sem o médico no domingo. É obra de necessidade, absolutamente necessária. Tá bom? Vamos lá, vamos para cá. Então, exceto aquela parte que deve ser, tá? Pula aí, irmão, que eu vou finalizar. Ele diz, olha, o mandamento de guarda do sábado do Senhor é mais especialmente dirigido a quem? A quem? Aos chefes de família e aos superiores. Aos chefes de famílias e aos superiores. Aos pais para ensinar os filhos. A guarda do dia do Senhor. Aos pastores para ensinarem as igrejas. Né? Porque estes são obrigados não somente a guardá-los por si mesmos, mas também ao quê? A fazer. Lembra que ele diz o quê? Nem o teu boi, nem o teu animal, nem o teu servo, nem a tua serva. Por isso que é direcionado a quem? Aos chefes. A quem está na frente. Se o chefe não faz, os outros não vão fazer. Você obriga, não trabalho não, mas o meu servo trabalha. Tá bom? Pula aí, irmã. Os pecados proibidos no quarto mandamento são toda a omissão dos deveres exigidos, toda a realização descuidosa, negligente, sem proveito, e o ficar cansado deles, enjoei o dia do Senhor, né? Toda a profanação desse dia por ociosidade, né? Também passar o dia dormindo também é pecado, tá? Se é dia de descanso, vou passar o dia dormindo, também é pecado, tá bom? E eu vou finalizar por aqui, porque o texto diz assim, o catecismo nos ensina ainda, né, que nós devemos ordenar todas as nossas, a confissão de fé é assim, na verdade, todas as nossas obrigações, de tal maneira que quando chegar no dia do Senhor, estejamos todos preparados para ir para a igreja. Então, se você sabe que tem uma tarefa, faz antes, para chegar no domingo. Porque tem gente que diz o seguinte, olha, cheguei no domingo, pastor, não deu para ir. O jovem chega e diz que tinha um trabalho para fazer, que entregar imediatamente. Não. Não. Ordene tudo para chegar no domingo você está na igreja. Não tem desculpa, eu tenho um trabalho. Pois faça antes. Você tem 6 dias para fazer tudo. Mas o 7º é o dia do Senhor. Tá bom? Entenderam? Amém? Que Deus nos conduza à guarda desse dia em Cristo Jesus. Por nós mesmos nós não vamos conseguir, vamos? Mas em Cristo somos mais que vencedores. Amém.